Oi, galerinha do oitavo ano. Vamos terminar hoje a nossa unidade 10. A nossa apostila é a apostila do volume 3, terceiro bimestre, e a nossa unidade de trabalho é a unidade 10, que fala sobre as revoltas regenciais. E é sobre esse tema que nós vamos encerrar hoje essa unidade. Então, peguem aí a apostila de vocês para poder acompanhar as correções das atividades que a prof deixou semana passada. As atividades estão nas páginas 26 e 27 da apostila. Vamos lá, então? A prof vai compartilhar com vocês a tela da prof, onde nós já temos aqui, a prof já tem as páginas 26 e as páginas 27 para nós podermos fazer nossas correções. Certo, gente? Então, vamos lá. É o que aprendi. Página 26, certo? Vamos fazer as correções, então. Número 1. No período regencial, que vai de 1831 até 1840, são 9 anos de um período bem difícil. Por que difícil? Porque haviam várias revoltas espalhadas por todo o território brasileiro, porque eles estavam extremamente descontentes com o que estava acontecendo no nosso país. Em 1831, Dom Pedro I vai para Portugal e deixa aqui seu filho, Dom Pedro II, Pedro de Alcântara, com apenas 5 aninhos de idade. E entre seus 5 anos de idade mais 9 anos, ou seja, até seus 14 anos de idade, ele vai ficar sobre a administração, o Brasil, dos regentes, de quem cuidava aí e ficava responsável por Dom Pedro e pelo Brasil também, né? Haviam 3 principais partidos políticos que a gente viu lá na apostila. Quais são eles e quais suas principais características, né, de cada partido? Então, olha só, nós tínhamos ali 3 forças políticas. Primeiro, os restauradores. Olha pela palavra, a gente já sabe. Restaurar, fazer de novo, certo? Manter o que já tinha antes. Vou restaurar uma casa, vou manter as mesmas características que ela já tinha, né? São Francisco do Sul é uma cidade histórica, bem pertinho da gente, certo? Restaurar, ela foi restaurada, ou seja, mantém-se a mesma estrutura. Vamos pensar num lugar aqui em Penha, certo? A igreja de São João Batista, a igreja da Armação, que fica lá na Praia do Trapiche, certo? Bem à frente ali. Aquela igreja precisa ser o quê? Restaurada. Por que restaurada? Para manter as mesmas características históricas, certo? Então, restauradores, eles defendiam o retorno de Dom Pedro I. Eles queriam que Dom Pedro I voltasse lá de Portugal para o Brasil, que eles queriam manter as mesmas coisas que eles tinham antes, certo? Depois havia um outro grupo, chamados liberais. Olha só, liberais vem de maior liberdade, tá? Os liberais moderados. Moderado porque eles querem liberdade, mas eles não querem uma mudança completa. Então, o que eles defendem, os liberais moderados? Eles defendem o quê? A monarquia. Eles defendem que tenha que ter uma monarquia, que tem que ter um rei. Mas eles não querem um rei autoritário, um rei que faça tudo do jeito que ele quer. Eles querem que tenha um rei, mas que o rei respeite as leis, certo? E havia os liberais exaltados, ou seja, a galera que queria mudar tudo, certo? O que eles defendem? A autonomia das suas províncias. Províncias são os seus estados. Eles querem autonomia, eles querem a república, eles querem mais participação política, eles querem mudar totalmente. Então, liberais exaltados são os liberais que querem toda a mudança. Liberais moderados querem que continue a monarquia, mas que o rei respeite as leis. E os restauradores querem que Dom Pedro volte para o Brasil. Esses são os 3 partidos que nós tínhamos aqui no nosso país, certo? Número 2. Na cidade de Belém, há um monumento que homenageia a cabanagem. No Maranhão, há um memorial da balaiada. Em sua opinião, de que maneira locais como monumentos e memoriais podem contribuir para a preservação da história e da memória local? Isso é uma questão pessoal, né, gente?
certo? Mas o que é importante a gente entender? Que quando a gente tem um memorial, um lugar para lembrar de algo que aconteceu, é para ajudar a montar uma identidade daquele local. Olha, aqui aconteceu tal situação. Por exemplo, a igreja São João Batista, aqui no município de Penha, ela é uma igreja histórica. Ela marca um período da história do nosso município, certo? Que é a formação deles. Quando a região ali, né, se formou. Ou seja, quando houve toda a invasão dos espanhóis a Florianópolis, e eles precisavam de um outro lugar, que eles continuassem a fazer seu trabalho, que era a captura das baleias, para a fabricação do óleo. Então, eles encontraram aqui na nossa região um lugar propício para isso, onde as baleias vinham, né? A ponta da vigia, onde eles conseguiam vigiar as baleias, certo? Então, a igreja foi construída com um óleo, que a gente fala que a igreja foi construída com óleo de baleia. Não é que na construção tinha óleo de baleia, mas o lucro dessa economia, eles conseguiram construir a igreja, certo? É com o lucro da economia, da venda do óleo da baleia, que era muito lucrativo, eles conseguiram aí uma autorização e construíram a igreja. Então, é um lugar de memória, que lembra a história do nosso município, certo? Número 3. Buscava-se, com a Guarda Nacional, manter a paz nas cidades, contendo os tumultos políticos e as revoltas populares e de escravizados. Com base nessa afirmação, assinale a alternativa correta. Tá? A Guarda Nacional foi criada por Dom Pedro I para impedir invasões vizinhas? Não. Não era para impedir invasão vizinha de ninguém. A Guarda Nacional foi criada para substituir a Guarda Portuguesa? Também não. A Guarda Nacional era um batalhão exclusivo de indivíduos alforreados? Alforreados quer dizer que livres, tá, gente? Negros que são livres. Também não, né? A Guarda Nacional era formada por e para proprietários rurais, destinada a manter a ordem no local. Sim, eles queriam manter a ordem no Brasil. Lembra que a Guarda Nacional foi criada no período regencial. É no período regencial que essa Guarda Nacional ela é organizada. Por quê? Porque estava um caos, né? E havia muitas revoltas e eles queriam manter a ordem junto a isso. Alternativa B. Número 4. É para enumerar. Aqui nós temos todas as revoltas e aqui vamos falar sobre elas. Primeiro, Confederação do Equador. Onde ela aconteceu? Já diz, são estados perto da linha do Equador. Então, ali é ocorrido ali no Recife, certo, gente? Movimento contrário à centralização política, né, pretendida aí durante o governo de Dom Pedro I. Número 2, Guerra da Cisplatina. Certo? Lembra que a prof explicou a Cisplatina? É onde hoje é o Uruguai. A Cisplatina é um território, né, que pertencia aos espanhóis. Depois, Dom João VI, na verdade, né, o pai de Dom Pedro I, avô de Dom Pedro II, ele anexou o território ao Brasil e começou um problema muito grande, até que a Inglaterra se meteu e aí o Uruguai tornou-se um país independente, certo? Então, nós temos aqui algo que fala do Uruguai? Sim, vamos achar aqui, ó. Esse movimento aconteceu no sul, né, que resultou na independência do Uruguai. Cabanagem, tá? Eles queriam a independência de quem? Lá do Grão-Pará, certo? Lá da região norte. 4, Sabinada, tá? O objetivo é implantar um governo republicano aonde? Na Bahia. Sabinada aconteceu na Bahia. Balaiada, tá? No Maranhão, gente. Desenvolveu-se lá no sul do Maranhão. E a Farroupilha no Rio Grande do Sul, né? Lembrem-se que foi a revolta aqui mais duradoura. Demorou 10 anos, né, gente? Ocorrida no sul do Brasil, certo? Lembra da concorrência da carne seca, do charque, né? Então, a ordem ficou 4, 1, 2, 6, 3 e 5.
Vamos lá agora, ó. Página 27 agora, para a gente poder encerrar. Vamos lá. Sobre a economia do período regencial, identifica os principais produtos cultivados nas regiões. Essa questão é bem legal, tá, gente? O que se produzia no norte, o que se produzia no nordeste, o que se produzia no sudeste, o que se produzia no sul. Vamos começar de baixo para cima, no sul, a gente estava falando do sul. O que produzia-se no sul, gente? Carne, certo? Charque, a carne seca, a carne de sol, né? Que daí era levado no ombro dos cavalos pelo movimento tropeiro até o sudeste, até a região mineira, certo? No sudeste, principalmente o café, tabaco e café, mas principalmente o café. São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, café, certo? Que vai se tornar a economia mais importante. No Nordeste do Brasil, continua o açúcar sendo o produto mais importante ainda, né, gente? Mas também se produzia seda, também se produzia cacau, também se produzia tabaco, mas o produto mais importante do Nordeste ainda era o açúcar. O café vai passar na frente do açúcar e vai se tornar o produto mais importante do Brasil, principalmente no governo de Dom Pedro II, que é o que nós vamos falar na nossa próxima aula. Tá? Norte. O que se produz no norte? Algodão, carne bovina, arroz, seda, cacau, látex também, certo? A extração lá da borracha, né? Tudo isso é produzido no norte. Aqui no norte também vai ter as chamadas drogas do sertão, que é o cacau, a castanha do Pará, certo? Produtos que eles acabaram encontrando no norte do nosso país. Beleza, gente? Aqui os ciclos econômicos, né? Aí nós temos uma imagem aqui, ó. Leia a imagem. Com base na leitura, em seus conhecimentos, assinale a alternativa correta. Ó, os artistas retrataram o povo distante do passo para mostrar que Dom Pedro II não tinha alta popularidade. Gente, aqui é porque Dom Pedro II vai assumir o poder. E Dom Pedro II tem popularidade, sim, certo? O Rio de Janeiro foi representado, cercado de morros, para transmitir a ideia de uma cidade pequena e interiorana? Não, né, gente? Até porque o Rio de Janeiro já é capital do Brasil. Então, eles não vão querer mostrar essa situação. Os artistas buscaram destacar a grande proporção da festa de coroação, com a população, membros do exército, representantes da igreja, unidos em torno de Dom Pedro II. Gente, Dom Pedro II vai ser um monarca que vai ficar no poder 40 anos, tá? Então, ele chega no poder em 1840 e fica no poder até 1889. São 49 anos no poder. Tá? Então, quando ele assume, ele tem uma popularidade muito grande. As pessoas vão acreditar nele, a possibilidade dele conseguir organizar a economia do país, colocar um fim nessas revoltas. Por isso que vai acontecer o golpe da maioridade, porque ele tem 14 anos quando assume o poder. O que fala a Constituição? 18 anos. Então, 4 anos antes do que diz a Constituição, ele vai assumir o poder. Por que ele vai assumir o poder antes da idade correta? Porque era insustentável o Brasil daquela maneira. Certo? Então, a alternativa certa, alternativa C. E número 7 e última, sobre as revoltas ocorridas no período regencial, 1831 a 1840, assinale, analise as afirmativas e marque um X na alternativa correta. A Inconfidência Mineira ocorreu no período regencial? Não, né, gente? Inconfidência Mineira é antes, é no período colonial. A Inconfidência Mineira é um movimento organizado por Tiradentes. É antes do Brasil se tornar independente, tá? 2. A Anita Garibaldi lutou na Guerra dos Farrapos, tendo sido capturada na Batalha de Curitibanos?
Sim, a Anita Garibaldi é o grande nome, né, junto com Giuseppe Garibaldi, da Revolução Farroupilha. Ela é chamada de heroína dos dois mundos. Ela é mais conhecida na Itália do que no nosso país, certo? Porque depois que ela luta na Revolta da Farroupilha, ela vai para a Itália, certo? Para lutar pela unificação do país italiano. Certo, galerinha? Espero que vocês tenham compreendido. Terminamos a nossa unidade. A prof vai deixar de tarefa para vocês. Vocês realizarem as trilhas dessa unidade lá no Positivo On. Nós nos vemos semana que vem, quando a prof vai começar a falar do governo de Dom Pedro II, que é muito legal. Fiquem atentos e acompanhem todas as aulas. Um beijinho no coração de vocês.